Os irmãos podem assentar, as crianças podem ir com o pastor Alexandre para receberem o estudo da manhã. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem nas Sagradas Escrituras, no livro de Êxodo, capítulo 14. Livro de Êxodo, capítulo 14. Vamos abrir a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 14. Enquanto os irmãos estão abrindo, nós temos ainda, se não me engano, apenas 10 ou 12 livros ainda deste. Sua família precisa de um milagre. Sua família precisa de um milagre que só Jesus pode operar. Tem lá com os diáconos da igreja, tem lá no departamento deles. Esse livro ele é indicado pelo Dr. Russell Shedd, pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, pelo pastor Márcio Valadão, pelo pastor Ronaldo Lidório e pelo pastor Jorge Linhares. Sua família precisa de milagre que só Jesus pode realizar, escrito pelo pastor presbiteriano Maurílio Dimas. Toda a renda deste livro é para a construção de uma igreja em Minas. Sua família precisa de milagre que só Jesus pode realizar. Nas suas orações, lembrem também, ainda estamos em janeiro, mês de férias, irmãos viajando nas estradas, para que Deus os proteja em nome de Jesus. Êxodo 14, quem achou, diga amém. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixaste servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito: deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e entre neles. Serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles.
Também a coluna de nuvens se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Até o verso 20, vamos orar mais uma vez? Faça a sua oração a Deus, converse com Deus neste momento, e lembre de quem está viajando para Deus proteger. Pai, nós oramos mais uma vez, porque precisamos do Senhor, como aqueles que estão de férias precisam do Senhor, como aqueles que estão na estrada neste momento também precisam do Senhor. Todos nós, Pai, contamos com a Tua proteção, e que todos nós possamos conduzir prudentemente em nome de Jesus, pois agindo com prudência, debaixo da direção do Senhor, da graça do Senhor, tudo vai bem em nome de Jesus. Derrama a Tua graça, Senhor, sobre as crianças. Mais uma vez lhe peço que elas recebam o poder da Tua palavra, bem como os irmãos aqui no templo e nas demais igrejas, em Cristo e por Cristo Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, um texto muito falado, muito conhecido, é o texto de Êxodo, que fala da história de Israel. É muito interessante, cativante este texto. Fala quando o povo de Israel estava saindo do Egito para a terra prometida. Se você que já tem um conhecimento ou não viu ainda, poderá ver hoje, no capítulo 12, interessantíssimo, no verso 40, diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Capítulo 12, verso 37, assim partiram os filhos de Israel e Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. 430 anos de escravidão, 600.000 homens, diz lá, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Se todos fossem casados, lógico, teríamos aí mais 600.000 mulheres. Se cada um tivesse pelo menos um filho, mais 600.000 crianças. Então podemos dizer, sem sombra de dúvida, que mais de 1 milhão de pessoas caminhavam pelo deserto. Interessante isto, mais de 1 milhão de pessoas, caminhando por um deserto terrível, como o deserto do Egito, onde os irmãos que estiveram nas caravanas lá da igreja, passaram por aqueles lugares, lugar de sequidão, lugar onde não tem vida, só areia, o nome já diz deserto, é um ermo solitário, e o povo sai dali e caminha para a terra prometida, mais de 1 milhão de pessoas, após 430 anos de escravidão. E agora o povo sai, após as pragas sendo derramadas sobre o Egito, que era a ira de Deus sobre o Egito, a cólera de Deus sobre o Egito. Cada praga que Deus derramou sobre o Egito representava uma divindade do Egito que estava sendo quebrada, uma divindade do Egito estava sendo destruída, para mostrar que Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus poderoso, e não há outro Deus além dele. Então, cada uma representava uma divindade do Egito, que Deus estava ali combatendo e destruindo. E agora então o povo arrumado, pronto, tem ali a Páscoa é celebrada, o cordeiro é imolado, os primogênitos dos egípcios são mortos, e o povo sai para atravessar agora o Mar Vermelho, em direção a Canaã, passando ali depois para a Jordânia, para a região da Jordânia, e depois
para chegar na terra prometida. E este povo, quando está diante do mar agora, é o verso capítulo 14, nós chegamos em Êxodo capítulo 14, o povo está diante do mar. E Deus diz: fala aos filhos de Israel que retrocedem a campo de Efrón de Piairote, entre Migdol e o mar. O povo está diante do mar. E agora o povo levanta os olhos e olha para trás. Quem está vindo atrás? Faraó. Diz a Bíblia aí, para nós contextualizarmos melhor, Faraó vem vindo com 600 carros, todos os seus carros, todo o seu exército, todo o seu povo. Êxodo 14, verso 7, para você acompanhar, diz assim: e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito. Tinha os escolhidos, tinha o seu exército, tinha o seu povo, tinha os seus soldados, e todos eles estavam vindo agora atrás da nação de Israel para levá-los de volta para o Egito. Faraó se arrependeu. Por que eu deixei o povo sair daqui? Por que eu deixei esse povo ir? Esse povo era mão de obra barata, na verdade de graça, eram os nossos escravos. Estamos perdendo aí mais de 1 milhão de pessoas, vamos trazê-los de volta. Então o faraó está indo atrás do povo de Israel. Esta é a história, este é o contexto. E agora o povo para, e o povo olha para trás e vê aquela multidão vindo. 600 carros, seu exército, seu povo armado, como diz o ditado popular, até os dentes, com lanças, espadas, com toda a sua parafernália de guerra. E diante do povo de Israel não tinha uma espada, não tinha uma lança, não tinha um escudo, não tinha nada, porque o povo era escravo, o povo não tinha armamento, o povo tinha crianças, tinha família, tinha tudo. E agora o mar está diante das pessoas e o inimigo está se aproximando. O que fazer? Qual é a atitude que tomamos diante das adversidades da vida? É o tema desta manhã, em nome de Jesus. Atitudes que tomamos diante das adversidades da vida. Atitudes que tomamos diante das adversidades da vida. Atitudes que tomamos diante das adversidades da vida. Quais foram as atitudes que o povo tomou? Talvez você tome também diante das adversidades da vida. Veja comigo, está a Bíblia aberta em Êxodo 14, eu quero compartilhar com você, verso 10 inicialmente. Olha o verso 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e temeram muito. Primeira atitude de medo. Medo é o medo que paralisa. Ficar paralisado pelo medo, achando que agora vamos ser destruídos, aniquilados. Então o medo é algo terrível. O medo foi a primeira coisa que veio no coração das pessoas, tomados pelo medo, tomados pela esta angústia que os amedronta. E sabemos, eu repito para você, que o medo é algo que paralisa. Muitas pessoas diante do medo ficam paradas, estagnadas, e não sabem mais o que fazer. O inimigo está vendo, o que eu faço? Não sei. Ela perde o raciocínio, ela perde a razão, ela perde até a emoção, ela perde tudo e fica parada, trancada ali, porque o medo é a ruína de muitas pessoas. Uma das atitudes que muitas pessoas têm tomado diante das adversidades da vida é o medo. E quantas vezes na Bíblia aparece a expressão não temas? Não temas pode ser traduzido também, com certeza, não tenha medo. Não tenha medo. Tira o medo da sua vida. O medo do amanhã, o medo de uma nova conquista, o medo de uma vitória, o medo de ser derrotado, o medo de prestar um concurso, o medo de tentar uma nova profissão, o medo de ir para frente, o medo. O medo vai estagnar pessoas, vai paralisar pessoas,
e elas não avançam mais, porque estão tomadas pelo medo. E esse povo, a primeira coisa, fala, temeram muito. Não era um medinho, era medo grande. Temeram demais. Talvez você vive tomado pelo medo. Você sai caminhando com objetivo, com alvo, estamos indo, vai ser maravilhoso, mas você vê a adversidade acontecendo e você se amedronta. Tais como os discípulos que partiram com Jesus no barco, e de repente Jesus dorme no barco, a tempestade se levanta, o mar se levanta, e diz a Bíblia que os discípulos temeram, ficaram com medo. E Jesus os chama de homens de pouca fé. É interessante aquele texto, um pastor pregando, disse Jesus é até hilário. Jesus é engraçado, um pastor disse, Jesus é hilário. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. E Jesus chamou até Pedro de homem de pouca fé. Se Pedro que andou sobre as águas tem pouca fé, imagina nós, que nunca andamos sobre as águas. Falar em andar sobre as águas, eu vi essa semana no site da Igreja Nacional, nossa igreja, se não me engano, não lembro que país, não vou dizer nenhum país, não lembro agora o país, de um pastor, se não me engano, iraquiano, se não me engano, que ele disse que ele tinha uma fé gigantesca, que ele ia andar também sobre as águas, tal como Jesus andou. Não sei se alguém viu, está no site da Igreja Presbiteriana, Luz para o Caminho. Eu tenho fé, se Deus revelou o coração, a minha fé me fará andar sobre as águas. E ele foi para o mar e foi andar sobre as águas. Até hoje não acharam o homem mais. Diz que ele foi, se afundou e desapareceu. Está no site da nossa igreja. Ele fez um absurdo, ele não mandou você andar sobre as águas, literalmente. Vou andar sobre as águas. Não dá de tolo que você vai afogar. Faça um curso de natação primeiro, depois você vai andar sobre as águas. E este homem morreu. Mas o medo aqui, andar sobre as águas, é andar sobre os problemas da vida. Andar sobre as tempestades da vida. Não ficar paralisado, estagnado, com medo do que poderá vir a acontecer, que ainda não aconteceu. É aquilo que chamamos de sofrimento antecipado. Não aconteceu, poderá ser que não vai acontecer, mas você já decretou o seu fracasso, porque o medo te impediu de ir. A pessoa vai fazer uma prova, quantos já falaram isso? Foi fazer um vestibular, um concurso, na prova, e na prova ali eu fiquei paralisado, eu fiquei com medo, será que eu vou acertar? Será que eu vou conseguir responder as questões? As questões são muito difíceis, tenho 5 horas para fazer uma prova, mas são 100 questões, será que eu vou conseguir 100 questões em 5 horas? Vou para uma segunda fase, ou uma terceira, quarta fase, dependendo do concurso, será que eu vou conseguir? E a pessoa com aquele medo, ela esquece tudo que aprendeu, a sua mente fica vazia, e o medo lhe bloqueia. Uma vez, uma prova, uma pessoa bem preparada, ela estudou, preparou, estava capacitada, sabia tudo aquilo, e ela foi fazer a prova, me contou depois, e ela sentou ali, e quando a prova chegou, a pressão da pessoa caiu, porque o medo tomou conta, a pressão caiu, e ela teve que ser carregada do lugar da prova, socorrida pelos médicos que estavam ali para dar assistência, enfermeiros, e levada para o hospital. E depois ela pegou a prova em casa, e ele disse, pastor, eu fiz a prova toda, eu ia tirar no mínimo um 8,5, no mínimo, só tirar 6, eu ia tirar o mínimo 8,5, mas o medo paralisou a pessoa, teve que ser carregada. Talvez você, diante dos desafios da vida, você é tomado pelo medo, achando que não vai dar certo. A segunda coisa é a perda da esperança. Veja aí comigo no texto, verso 11. Disseram a Moisés, será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste lá, para que morramos neste deserto? A perda da esperança. Nós vamos morrer aqui, neste deserto. Ou seja, a esperança foi embora. Nos tirou de lá para morrer aqui, é o nosso fim.
o mar está ali, ninguém chegou nem a dizer assim, mas espera aí um pouquinho, o mar está, é verdade, o mar vermelho está aqui, eu posso dar umas braçadas, eu posso nadar, até Faraó chegar, pode ser que 1 milhão de pessoas não vão se salvar, mas eu vou me salvar, eu faço aqui um barquinho, eu pego alguma coisa aqui, eu dou um jeito, pego aqui uma madeira, eu lanço no mar e vou nadando. Pelo menos se alguém quiser me matar, tem que me matar lá no meio do oceano, que me alcançar lá no meio do mar, que o mar vermelho, para atravessá-lo não é tão grande também. O Alberto atravessa ele a nada assim, vai e vem várias vezes, né, de avião, mas não é grande. Mas ninguém pensou, irmão, estão entendendo? Ninguém pensou, eu posso dar uma abraçada, para me matar vai ser difícil. Mas a esperança foi embora. Irmãos, tem tanta gente sem esperança. Eu já contei aqui de uma pessoa famosíssima no cenário do Paraná, em Cascavel, que veio no gabinete pastoral, disse, pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei, pode vir aqui. Ela veio no gabinete e falou, pastor, antes de eu falar, me dê 5 minutinhos. Eu fiquei pensando, por que ela quer 5 minutos? Mas 5 minutos só. Eu falei, tudo bem, fica à vontade. Ela debruçou sobre a minha mesa e chorou copiosamente durante 10 minutos. Choro, copiosamente ela chorou, porque ela estava perdendo a esperança, estava sem esperança. Tem gente que fala assim, a esperança, pastor, é a última que morre. Quem fala que a esperança é a última que morre, está dizendo que a esperança morre. A esperança é a última que morre, então tudo morreu, a esperança também morreu. Para o cristão, a esperança não morre, porque a Bíblia diz que Jesus é a nossa esperança, amém, igreja? Se Jesus é a minha esperança, a esperança não morre. Você precisa estar tomado de esperança. Eu disse aqui no culto de quarta-feira daquela irmãzinha, queridíssima, amada demais, com seu marido, ela e seus filhos, ela começou um emprego há uns 10 anos atrás, arrumou um emprego. Eu falei, quanto você vai ganhar? É um salário mínimo. Hoje seria 721, se me engano, o salário mínimo. É isso hoje? Deve ser 720, 721, uma coisa assim, um salário mínimo. Antes era 678, 721, o governo deu R$14 de aumento, né? Um aumento fantástico aí, mas um salário mínimo. Se você recebesse um salário mínimo só, talvez tem pessoas que estão me ouvindo ou pela internet que ganham só um salário mínimo. Só um salário mínimo. Se você receber só um salário mínimo, você teria esperança? Sim ou não? Seja sincero. Sim ou não? A maioria teria esperança? Não teria. Humanamente falando. Não vamos espiritualizar. Não, pastor, porque... Não, cai na real. Se o seu salário, a partir de amanhã, agora você teve uma promoção, a partir de amanhã você ganha um salário mínimo, R$721, se não me engano. Você fala, puxa, um salário mínimo. Aquela irmãzinha ganhou um salário mínimo 10 anos atrás, que era um salário bem baixo, não é o de hoje, lógico. Ela chegou no gabinete e disse, pastor, que bênção, eu arrumei um emprego, eu vou ganhar um salário mínimo, agora eu vou poder ter a minha casa, o meu carro, imobiliar minha casa, imóveis novos. Eu fiquei pensando, ela ganhou um salário, e está cheio de esperança que vai comprar uma casa, que vai mobiliar a casa, que vai ter um carro dela. E sim, pastor, porque Deus vai abençoar meu marido, ele vai trabalhar também, mas ele ganha um salário mínimo também, 2 salários mínimos, pastor, olha, já que bênção. E essa pessoa, sem dizer nomes, hoje ela tem a sua casa própria, tem o seu carro, e a casa bem imobiliada, porque ela não perdeu a esperança. O problema, querido, é que nós perdemos a esperança, nós olhamos para tudo menos para Deus, aí nos fracassamos. A pessoa começa um projeto e perde a esperança. Terceira coisa que aconteceu, são vários que eu quero compartilhar com vocês em nome de Jesus, e à noite continuar a pregação sobre
que comecei domingo passado à noite, terminar hoje à noite, revestimento de poder. Terceira coisa, veja bem no verso 11, finalzinho diz assim: por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? A perda do propósito da vida, ou a perda do propósito de Deus para com a vida. Se você olhar na palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés, não é isso? Perdão, e o verso 7 diz assim, vou ler para você. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Certamente vi a aflição e ouvi o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los. Ou seja, Deus estava livrando o povo, porque o povo havia pedido. Não era isso? Concorda comigo ou não? O povo orou: Senhor, 430 anos, basta, nos tira do Egito. Eu fico imaginando assim, queridos irmãos e irmãs, teve que esperar 430 anos para clamar a Deus? Tem que esperar 430 anos para orar ao Senhor? Essa era a tática de Faraó. Lembrem uma das pragas, Faraó, a praga, se não me engano, a praga dos piolhos ou dos gafanhotos, não lembro, uma das pragas do Egito, que Moisés falou assim, Faraó falou para Moisés: Moisés, ora por mim, para que essas pragas vá embora. Moisés fala assim: Faraó, quando que eu vou orar por você? Faraó disse: amanhã. Ora por mim amanhã. Ora, se a praga estava aqui agora, e ele pede oração, para quando seria a oração? Para agora. Faraó fala: ora por mim amanhã. Ora por mim para o ano que vem. E aqui o povo fala: Senhor, 430 anos, não tira daqui. E agora, queridos, veja bem, acompanhe o raciocínio. O povo fala: por que nos tiraste do Egito? Eu fico pensando que Moisés parou, ele fez assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e depois deu uma palavra mais calma. Ele contou até 10, para não dar uma bordoada no ouvido, na cabeça do abençoado, infeliz, miserável, que fez essa pergunta para Moisés. Não foi vocês que pediram? Nós estamos indo para a terra prometida. Mas muitas vezes, diante da adversidade, você perde o propósito da vida. Você perde o propósito de Deus para com a sua vida. A sua oração está sendo respondida do jeitinho que você pediu ao Senhor, mas vê a adversidade. Você fala: por que eu estou aqui? Por quê? Foi você que pediu. Deus não está realizando um propósito dele na sua vida. Ele te prometeu a vitória, não te prometeu a ausência de lutas, a ausência de adversidades. Ele prometeu vitória. Tem vitória? Tem, mas tem luta. Amém, igreja? Tem luta. E às vezes a gente também passa por algumas lutas. Eu falo: será que só eu como pastor passo por algumas lutas com a igreja, com o povo? Aí eu vou ouvir outros pastores. Vou ouvir Jeremias, grande pastor. Vou ouvir John Wesley. Vou ouvir o pastor Lagoinha. Vou ouvir outros. E é a mesma coisa. Às vezes é a mesma coisa. Mesma coisa. Agora, o que você não pode perder é o propósito de Deus para com a sua vida. Por causa da adversidade, por causa da dificuldade. Por isso você tem que persistir. Por isso você tem que ficar firme. Olha bem, quarto lugar, diz aí o versículo 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Quarto lugar, o desejo de retroceder.
Não foi isso que eu disse? Deixe-nos no Egito. Irmãos, ninguém pediu para ficar no Egito. Mas diante da dificuldade, o desejo é retroceder. Diante da adversidade, o desejo é voltar atrás. Tem um filme, assisti há muito tempo atrás, que o tema era retroceder nunca, render-se jamais. Retroceder nunca, render-se jamais. Mas diante da tempestade, dificuldade, pessoas querem voltar atrás. Ah não, por que estou aqui? Por quê? Eu quero retroceder. Quinto lugar, acomodação. Veja aí o verso 12 ainda. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Acomodação. Eu preferia ser escravo no Egito do que morrer no deserto. O que quer dizer isto? No Egito o povo era escravo, não é isso? No Egito o povo não tinha liberdade. E o povo deixa de buscar liberdade. Se acomoda dizendo assim, olha, eu queria morrer lá, como escravo. É melhor, querido, morrer lutando pela sua liberdade, por uma vida abençoada e bem-sucedida, do que se acomodar e querer viver como escravo, estagnado, empacado. O povo perde essa noção, ele se acomoda, e o povo fala assim, olha, eu podia morrer lá, mas lá no Egito, eu tinha carne, eu tinha cebola, eu tinha alho, lá eu tinha tudo. Sim, mas você era escravo. Aqui você tem maná, aqui você tem direção de Deus, aqui você tem a bênção de Deus, você está caminhando para uma nova vida, para uma nova etapa na sua vida, então você precisa lutar. Mas tem uns que falam assim, não, eu prefiro ser escravo, eu prefiro viver minha vidinha. A pessoa é escrava de um vício, ela fala, eu me acomodo porque o vício é forte, então eu não tenho o que fazer. Tem sim, começa a lutar, que Deus vai te dar a vitória, esse vício vai embora, você vai ter liberdade em Cristo, amém, igreja? Deus liberta, conhecereis a verdade vos libertará, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, em nome de Jesus. Mas tem gente que fala, não, eu não vou lutar, eu vou ficar estagnado, tá bom assim, se a água for para cá, eu vou com o meu barquinho, se a água virar para lá, eu vou com o meu barquinho, qualquer jeito tá bom. Gente não tem noção, não tem sonho, não tem projeto, não tem ideal, não tem nada. Pessoas que morreram há muitos anos e esqueceram só de serem sepultadas, porque são cadáveres ambulantes, que não têm esperança, não têm vida, não tem nada dentro delas, só um vazio existencial, porque se acomodaram na vida. Quais são as atitudes suas diante das adversidades da vida? Quais atitudes deveríamos ter? Primeiro, esperar em Deus. Olha o verso 13, Moisés fala. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Aquietai-vos, não temais, vede o livramento do Senhor. Esperar em Deus, olhe para Deus, do Senhor vem o socorro, como diz o salmista, leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Primeira coisa, você espera em Deus. Segunda coisa, o que fazer? Se a primeira é esperar em Deus, que é a segunda? Verso 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Segunda coisa é começar a agir, parar de clamar, parar de choramingar, parar de murmurar, começar a agir, marche. O povo estagnado, o povo com medo, o povo querendo retroceder, o povo acomodado, o povo ali sem esperança, o povo sem propósito, o povo começa a murmurar, choramingar. Deus fala, Moisés, fala para esse povo parar de clamar a mim e começar a marchar. Moisés ter dito, Senhor, mas o senhor não está vendo o mar? O senhor não está vendo os egípcios vindo? O povo está com medo.
Moisés, manda o povo marchar. Marcha, Moisés. E tu, Moisés, levanta o teu cajado. O mar vai se abrir. Marche. Porque eu mandei marchar. Eu não disse que vocês iam morrer aqui no deserto. Eu mandei marchar. E quando o povo começa a marchar, dá o primeiro passo, o mar vermelho se abre. Tem muita gente que só vive choramingando, não está marchando, não está avançando, não está crescendo na vida, porque a sua vida é um lamento, a vida é uma tristeza, é uma melancolia, deixou de marchar. Marche, 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 marche. A ordem de Deus é essa: marche, avance, vá para frente. Não fica lá, Senhor, 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 Senhor. Deus, Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por que só comigo, Senhor? Deus fala, querido, marche. Irmão, tem hora porque é hora de orar, mas tem hora que não é para orar, é para agir. Amém, igreja? Senhor, eu quero um emprego. Me dá um novo emprego, Senhor. Eu quero um emprego. Mas a pessoa dorme até meio-dia. Senhor, eu quero um emprego. Eu quero ter um salário melhor. Mas a pessoa não faz nada. Não faz um curso. Não vai se especializar em uma área. Que área que você trabalha? Eu faço tudo. Eu faço tudo. Qualquer coisa eu faço. Não tem emprego desse jeito. Não tem. A pessoa tem que se especializar numa área. Você ouviu o cartão, achei até engraçado, os colegas aí, advogados, de um advogado lá em Brasília. Escrito no cartão: ações que trabalhamos: civil, criminal, trabalhista, médico, ação na área médica, previdenciário, e fui colocando todas. E no verso do cartão está escrito assim: fotocópias, contratos, telefones. Quer dizer, esse coitado está desesperado. Quem pega um cartão desse fala, isso aqui eu nunca vou procurá-lo. Se ele fala que faz tudo, porque dentro do tudo tem o nada. Então ele não faz nada. Ou ele é bom numa área, ou não é bom em área alguma. Até quer tirar fotocópia, vem aqui no escritório. No escritório para tirar fotocópia. Quer dizer, você tem que se especializar em algo. Mas tem que parar de orar e marchar. Tem hora para orar, tem hora para agir. Amém, igreja? Se eu vou ficar orando o dia inteiro, 24 horas, você lá com o joelho no chão. Ah, Senhor, estou com uma dor. Ah, Senhor. Ora, busca a intervenção divina. Mas vai no médico, para que o médico seja instrumento de Deus na sua vida. Moisés, manda o povo parar de clamar e começar a marchar. Irmão, tem muita gente que não avança na vida, que fica só murmurando e não avança. Não marcha, marche. O mar está aí, passa por cima dele em nome de Jesus. Passa por cima dele. Tem uma canção que fala que se as águas do mar da vida, né? Segura na mão de Deus e vai embora. Não é esse dia, diz a música? Como é que diz? Se as águas do mar da vida vierem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Era para o povo falar assim: olha, eu posso morrer pelos egípcios, mas eu vou morrer para me matar, vai me matar lá no meio do mar vermelho, que eu não vou ficar aqui parado não, eu vou mergulhar neste mar, mesmo sem saber nadar, eu vou lá no meio dele, vou dar um jeito, mas não vou me matar não. Marche. A atitude diante da adversidade é marche, avance, vá para frente, em nome de Jesus. Uma das desgraças do século 21, chamo de desgraça, é a depressão, chamado de mal do século também, mal do século. Pessoas ficam deprimidas, depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro, tomado pela depressão, a pessoa não sai de casa, fica lá trancado, tem que marchar, tem que erguer a cabeça, tem que ir para frente em nome de Jesus. Problema todo mundo enfrenta, angústia todo mundo enfrenta, você não é o último, não, todo mundo enfrenta problema, levanta a cabeça e fala, estou marchando,
estou olhando para Deus, estou esperando em Deus, Deus vai me abençoar, estou marchando. Amém, igreja? Se alguém te perguntar como você está, você fala, estou marchando. Como você está? Estou avançando. Tem problemas? Quer uma lista? Quer que te mande um e-mail depois que é a lista? Tem muitos, mas estou marchando, estou marchando, estou marchando, estou marchando, estou marchando, estou marchando, estou indo para frente, estou indo para frente. Avança, querido. Terceira coisa que devemos fazer é ver o que Deus está fazendo. Veja aí. Deus, após mandar o povo marchar, no versículo 19, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel retirou-se e passou para trás. A coluna de nuvem retirou de diante e passou para trás. Olha aí. Para os egípcios é escuridão. Para os israelitas, verso 20, era dia. Veja bem. E um não podia aproximar do outro. Veja o que Deus de fato está fazendo. O anjo do Senhor ia à frente do povo. E ele agora vai lá atrás. Eu estava indo dando direção. Já dei a direção. Vão para ali. Eu vou atrás agora. Agora eu vou dar proteção. Deus te dá direção. Você começa na direção de Deus. Aí Deus vai te dar proteção. Ele vai atrás. É a bênção que nosso querido homem de Deus, reverendo Guilhermino Cunha, da Catedral do Rio de Janeiro, ele diz na sua bênção, que o Senhor esteja à tua frente, para te mostrar o caminho certo a ser seguido. Que o Senhor esteja à tua retaguarda, para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja dentro de ti para te abençoar, para te fortalecer, acima de ti para te derramar muitas bênçãos, e ao teu lado para te amparar, te proteger. É a bênção que ele fala em todo final de culto. Acho linda a bênção que ele usa, o reverendo Guilhermino Cunha, se alguém conhece, da Catedral do Rio de Janeiro, nosso amigo. Vejam bem, queridos, em nome de Jesus, Deus está fazendo algo maravilhoso, está protegendo. Sabe por que o inimigo não pegou você? Porque a coluna de nuvem está atrás de você. Porque o anjo do Senhor, ele está à tua retaguarda. Para o inimigo, trevas, escuridão. O povo de Israel, luz. É noite, mas parece dia. E o mar vermelho se abrindo. Aí vem os miseráveis, incrédulos, e fala assim: pastor, o mar vermelho, veja bem, aquele lugar lá do mar vermelho, em determinadas épocas do ano, realmente vinha um vento, ele realmente abria, e não era um mar, era um riachinho assim, pequenininho. Aí você fala, glória a Deus, porque o milagre foi maior, que no riachinho pequenininho, 600 carros de farol afundaram, todo o seu exército morreu no riachinho pequeno. Obrigado, querido, você achou um milagre maior para mim. Louvado seja Deus, não é assim? Louvado seja Deus. Se era pequenininho, o farol morreu lá, né? Olha o maior, o incrédulo aumentando o milagre, e o cristão desacreditando o milagre de Deus. Irmão, Deus te dá direção, mas se você entrar na direção de Deus, Ele vai te dar o que eu falei? O que? Proteção. Direção já te dei, siga, te dou proteção agora. Nenhum mal virá sobre ti, praga alguma te alcançará, caia 1.000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, e faz o quê? Toma café, chimarrão? Os livra, os guarda. É o anjo ou os anjos, diz a Bíblia. Quem dá mais? Os anjos. Os. Você não tem um anjo da guarda, meu querido.
Você tem milhares de anjos trabalhando a seu favor. Amém? Milhares. Os anjos do Senhor são ministros de Deus para o nosso bem. Você não enxerga os anjos, mas eles estão aqui. Neste momento aqui no templo há milhares de anjos. Não vamos cantar também aquela música da fulana, há anjo em todo lugar, em cima, embaixo do altar. Não precisa cantar também essa música, né? Não precisa. Mas os anjos estão aqui. Quando você sai em viagem, os anjos acampam ao redor do carro também. E algumas pessoas são anjos da marca Senna, de Ayrton Senna, para correr mais. Se não acompanha o carro, eles ficam para trás, né? Brincadeira à parte. Mas os anjos do Senhor estão aqui. Deus me deu a direção. Deus promete proteção. Eu vou ficar choramingando? Eu vou ficar lamentando? Eu vou ficar aqui, oh vida miserável. Eu pedi algo a Deus, em qualquer área, sentimental, conjugal, familiar, profissional, qualquer área, pensa em qualquer área, Deus te deu. Aí você fica, por que disso, Senhor? Perdeu o propósito de Deus para a sua vida. Perdeu o propósito de Deus, perdeu a direção de Deus, perdeu a orientação do Senhor, você perdeu o propósito, você pediu, e o que um dia foi bênção, outro dia não pode ser maldição. Maldita hora que aquilo aconteceu, querido, foi bênção de Deus. Veja o que Deus está fazendo. E em último lugar, querido, dentro disso que devemos tomar, seria em sétimo, né? Está ali meu cronômetro ali. Saiba que o resultado da sua vitória, ou melhor, vou mudar a frase, o foco da vitória não é você, mas é a pessoa de Deus. Deus fala 3 vezes no texto: serei glorificado através de Faraó. O foco de você ser vitorioso não é você, é Deus. Veja aí na palavra, verso 4: serei glorificado em Faraó. Glorificado em Faraó. Verso 17: serei glorificado em Faraó. Verso 18: quando for glorificado em Faraó. Então Deus te dá vitória e Ele é glorificado. Amém? Os egípcios morreram todos lá no Mar Vermelho, todos, sem exceção. O exército, todo o exército morreu, o Faraó morreu. Deus foi glorificado, porque as pessoas estavam dizendo assim: só Deus para fazer algo assim. Um povo miserável, escravo, agora liberto, o mar se abriu, só Deus. Essa pessoa não tinha nada, hoje é uma pessoa bem sucedida, é a mão de Deus. Deus é o foco da tua vitória, e não você mesmo, amém, irmãos? É Deus, é a glória de Deus. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para ele ser glorificado. Quem endureceu o coração de Faraó? Deus. Para quê? Para ele ser glorificado. Quem colocou o mar diante do povo? Deus. Para quê? Para ele ser glorificado. Quem mandou o povo acampar diante do Mar Vermelho? Deus. Para quê? Para ele ser glorificado. Por que acontecem problemas em nossas vidas? Para que Deus seja glorificado através deles, em nome de Jesus. Amém, igreja? Não é para você ficar lá murmurando, choramingando, resmungando, né? Ficar lá blasfemando, ficar lá xingando, ficar lá sem esperança. Ah, que droga de vida. Não, fala, louvado seja Deus, que esse problema veio, a vitória está chegando. Amém ou não amém? A vitória está chegando, porque você não perdeu a esperança em Deus. Eu disse que era a última coisa, mas eu vou colocar mais uma só, aguente. Para Deus também tem um momento que é o basta de Deus. O que é o basta de Deus?
Deus fez esse milagre na vida desse povo. Deus foi no Egito e no mar glorificado. O povo entrou na terra prometida, ainda no deserto caminhando. Já podia entrar na terra prometida, que a terra estava ali do lado. Israel do lado. Paisagem linda. Moisés manda os espias, lembra? Quantos? 12 espias eram? Isso, 12. 12 espias. Uma dúzia. Em alguns dias, 7 dias, se não me engano, poucos dias, 4 dias, eles entraram e durante 40 dias permaneceram lá. Então já estava perto. Voltaram. Caleb e Josué: rapaz, essa terra é fenomenal. Como Deus é bom. Eu estou com o coração cheio de alegria. Caleb e Josué dizendo: essa terra mana leite e mel. Mana, por causa das tâmaras da terra de Israel, das tâmaras, mana leite e mel. Terra maravilhosa, linda. Um cacho de uva. Quantos homens carregaram um cacho de uva? Quantos? 2. Trouxeram o cacho de uva, deixaram aqui no Paraná. Quando você vai para Maringá, Londrina, você vê lá, né? Como é que chama lá aquela cidade? Deixaram em Marialva o cacho de uva lá. Moisés deixou aqui, está vendo? Paraná já estava no contexto bíblico. 2 homens, um cacho de uva. Que terra linda, gente. Nós vamos chupar a uva. Para chupar a uva tem que ser uma uva, um carocinho só, a semana inteira. Não dá dor de barriga. Porque o cacho de uva. A terra, gente, é coisa linda. Aí 10 falaram assim: lá tem gigante. Nós, diante dos gigantes, nós éramos tidos como gafanhotos. Será que alguém chegou para o gigante e falou assim: gigante, como você me vê? Gigante, como você me vê? Algum dos 12 perguntaram para o gigante? Ninguém. Porque a Bíblia diz: quem me vê como gafanhoto é Deus. Porque diante de Deus nós somos como gafanhotos. Do inimigo, o inimigo se levanta para pisar no pescoço dele em nome de Jesus. Amém? Esse ano nós vamos começar a ter culto de libertação, que um dia da semana. Prepara o teu coração, só vai vir gente forte, tá? Quem for fraco, e os diáconos vão ter que estar aí fortes, tá? Não vai ficar lá na porta, vai ter que ficar aqui na frente, aqui, tete a tete, olho a olho com o bicho. Mas vamos expulsar tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Amém, pastor. Amém. E ali, queridos, vejam bem, terra boa, mas lá tem gigante, lá tem dificuldade. Não é para a gente não é para nós não. O que eu estou dizendo em último lugar? Bom dia, tudo bem? O basta de Deus. Não é para a gente não. O povo esquece. Deus abriu o mar vermelho, mandou 10 pragas no Egito, matou Faraó e seu exército. Aí Deus fala assim, Deus respira profundamente e diz: basta. Todos aqueles que desacreditaram, morram num deserto. 20 anos para cima, era maioridade. Morra num deserto. Fica andando em círculo 40 anos, até morrer. Quem nascer nesse período, vai para a terra prometida. O restante, morra tudo aí. Retirei a minha bênção de vocês.
O basta de Deus é quando Deus te dá a direção, dá a orientação, dá a proteção, abre os céus e a terra, e você fica como mesquinho, como incrédulo, fechado, trancado, estagnado, longe dos propósitos de Deus, longe do querer de Deus, não quer viver a palavra do Senhor, coração continua empedernido, mente fechada, na estupidez, um apedeuta, um ignorante. Deus fala, apesar de tudo que eu já fiz, vá para o deserto então, fica andando 40 anos até morrer, vai apodrecer no deserto, que não vai gozar, não vai desfrutar da terra prometida. E aqueles de 20 anos para baixo, são crianças ainda, que abram bem os olhos, e vejam o que eu estou fazendo e punindo. Veja os seus entes queridos morrer num deserto, para que quando vocês entrarem naquela terra, vocês entrem com outra mentalidade, senão vocês morrem lá também. É o que Malaquias fala no final, quando Deus transforma a bênção em maldição. Deus abençoa, Deus também amaldiçoa. Quem não quer nada, lá em Deuteronômio 28, essas bênçãos estarão contigo. Depois fala mais de 30 versículos. E essas maldições também estarão naqueles que não quiserem nada comigo. Maldito serás no campo, maldito serás na cidade, maldito o teu ventre, maldito o fruto dos seus animais, maldito será, porque não quiseram obedecer à voz de Deus. Meu querido, minha querida, que você age diante das diversidades. Não queira, não queira, não queira ter uma experiência do desagrado de Deus, porque será duro demais. Deus retira o seu espírito e a pessoa fica oca por dentro, vazia, e vai até morrer. E Deus fala, neste eu não ajo mais, neste eu não opero mais, esse eu não abençoo mais. Vai 40 anos ficar andando em círculo, em círculo, em círculo, em círculo, até morrer. Porque quando você murmura, você tira o poder de Deus da sua fala. Quando você perde a esperança, você mata Deus no seu coração. Quando você deixa de viver o Evangelho, você está morto para com Deus. Isso é muito sério, muito sério. Pena que muitos não entendem esta verdade, mas que diante da adversidade, você seja um Caleb e um Josué, em nome de Jesus, porque eles tiveram que sofrer por causa dos outros, mas eles, Caleb já com 85 anos, foi quando ele entrou e pegou a posse da sua terra. Mas ele dizia, tal era a minha força quando eu tinha 40 anos, agora estou com 85, já passaram os 40, mais 5, tal era a minha força lá, como é agora, estou pronto para a batalha, para entrar na batalha e sair da batalha. Tenho 85 anos, eu entro na guerra, eu mato o inimigo e saio vitorioso. Essa é a palavra de Caleb, com 85 anos. Não fique sentado esperando a morte chegar, que talvez já chegou há muito tempo e você que não se percebeu. Levanta a cabeça, vamos para frente, porque tem muita bênção para frente para nós, em nome de Jesus. E nunca, 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 nunca queira ter experiência do desagrado de Deus. Cristianismo é coisa séria, é para pessoas convictas, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, vamos orar, encerrando o culto em nome de Jesus. Faço a oração, eu faço a outra, e vamos encerrar o culto.
Não vamos cantar mais. Se quiser soltar a música de fundo, se quiser soltar, pode soltar. Ore a Deus, irmão, ore a Deus. Muita coisa que eu falei nesta manhã. 80%, 70% a 80% não estava programado, não estava preparado por mim. Deus mudou o rumo da fala, Deus mudou o rumo da pregação nesta manhã. Deus tenha falado ao seu coração, Deus tenha te orientado a orientar outros em nome de Jesus. Pai querido, Santo Deus, Deus eterno e poderoso, deixamos de desfrutar tantas bênçãos, deixamos de gozar tantas coisas maravilhosas, porque muitas vezes brincamos com o cristianismo, com a palavra do Senhor. Muitas vezes, como essa nação que saiu tão empolgada, mas diante da primeira adversidade, perdeu toda e qualquer esperança. Tantas pessoas, ó Pai, estão vivendo sem esperança. Quantas pessoas já experimentaram verdadeiros milagres do Senhor, já experimentaram as grandezas do Senhor, mas Pai, no dia a dia, nega pelos atos, nega pela vida, Senhor, aquilo que o Senhor já lhes confiou. Descartam a tua pessoa e só olham para os problemas e dificuldades. Não queremos ter experiência do desagrado do Senhor, Pai. Por isso, Espírito Santo, opera em nós. Liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos de rancores, se porventura houver, ressentimentos, friezas, mágoas, se porventura houver. Limpa-nos totalmente, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos de fato e verdade agradar o coração do Senhor, para que possamos erguer a cabeça, levantar, abrir bem os olhos, como diz o apóstolo Paulo, avanço para aquelas coisas que diante de mim estão. Ó Deus, dessas pessoas que me ouvem, ou que me assistem, vão assistir, ó Deus, uma nova fé, para que este ano de 2014 seja o ano de suas vidas em nome de Jesus. Toca, Senhor, em cada coração. Espírito Santo, eu sei que as minhas palavras não têm poder algum, mas se elas faladas pelo poder do Senhor, não são do Senhor, haverá poder em nome de Jesus. Por isso, Espírito Santo, convença cada um de nós, eu, os demais, todos nós, a vivermos segundo teu querer, a tua palavra em nome de Jesus. Uma hora na tua presença não é uma hora perdida, é uma hora aproveitada. Mas depois de um momento de oração, tem a ação, tem o agir, tem o fazer, tem o mudar, o renunciar. Por isso, Pai, nos toma nas mãos do Senhor. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos, em nome de Jesus. É a nossa oração, Pai. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o maravilhoso, eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada um dos amados, hoje,
agora e para sempre, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Tem um abraço ao seu lado. Deus abençoe. Enquanto eu vou à porta, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.